Quando finalmente consegui meu primeiro emprego, mesmo sendo descuidado e desorganizado, a vida me presenteou de uma maneira peculiar, me dando uma morte inusitada e também uma nova vida, mas em outro mundo, onde as artes marciais reinavam e não existia lugar para os fracos, somente os mais fortes. Essa é a lei desta terra, o lugar que, quando eu cheguei em minha vida, foi ceifada incontáveis vezes. No entanto, eu sempre ressurgia, graças ao poder singular que obtive neste novo universo, a capacidade de retornar um dia antes da minha morte. Apegado a essa única chance, não importava quantas vezes a sombra da morte me envolvesse, eu sempre retornava e lutava novamente de novo e de novo, e com o passar do tempo, as memórias da minha antiga vida começaram a se esvair, e até meu próprio nome se desvanecia na névoa do esquecimento. Ascendi aos pináculos do poder neste mundo, alcançando o título de demônio celestial, mas no vazio desta vida, o que eu realmente havia conquistado. Por favor, acorda. Você vai se atrasar, papai. Ah. Certo, me desculpe. Vamos tomar logo o café da manhã? E quem diria que eu subitamente retornaria a esse mundo e acabaria de repente ganhando uma filha? Mas é uma pena que não viverei uma vida tranquila aqui, já que a Terra não é a mesma como foi um dia. Tão quanto Lee Do-jun foi teletransportado para o mundo marcial, ele de repente havia retornado para a Terra no local em que estava internado. Deixando para trás os corredores do hospital, os médicos mal acreditaram que aquele homem, que havia sido submetido a uma cirurgia na noite anterior, agora estava de pé. Mas, ignorando as perguntas e olhares incrédulos, nosso protagonista deixou o hospital para trás e percebe que suas memórias da Coreia estão confusas e que levará um tempo para se acostumar. No entanto, ele demonstra calma, já que estava forte o suficiente para sobreviver a qualquer adversidade que surgisse em seu caminho. Enquanto estava pensando, as lembranças do outro mundo inundaram sua mente, as incontáveis vidas que tirou, as traições que experimentou e diversas mortes que sofreu ao longo de sua jornada. Tudo o que ele fez em um mundo caótico para sobreviver, e agora estava aqui de volta ao seu antigo lar, com um único desejo em seu coração: encontrar a paz e viver uma vida comum e tranquila, longe das provas e os desafios implacáveis que um dia foram sua realidade. Do-jun, ao chegar em seu emprego na prefeitura, surpreendeu seus colegas. Sua presença, aparentemente revigorada, despertou questionamentos. Alguns indagaram se ele estava realmente bem e perceberam mudanças imediatamente notáveis em sua postura. Ele não gaguejava mais como de costume. Seu corpo parecia mais robusto e sua altura, surpreendentemente, havia aumentado. Os colegas chegaram a se perguntar se ele não era outra pessoa. Diante dessa complicação, Do-jun tranquilizou-os, afirmando que era ele mesmo e que estava bem. Então perguntou onde estava sua mesa de trabalho, pois não se lembrava de nada devido ao acidente. Mas essa fala dele acaba atraindo as suspeitas de seus colegas, dizendo que tudo isso é estranho. Então o gerente pede para trazerem o scanner de digitais e diz que se a digital do protagonista for igual à do banco de dados, então eles vão acreditar. Lee Do-jun, da Agência de Gerenciamento de Fissuras, confirmado. Não é possível. Mais uma vez. Lee Do-jun, da Agência de Gerenciamento de Fissuras, confirmado. De novo. Lee Do-jun, da Agência de Gerenciamento de Fissuras, confirmado. Após confirmarem que ele realmente é a mesma pessoa, começam a se questionar como alguém pode mudar tanto em um dia. Mas o protagonista, cansado dessa discussão, deseja apenas saber onde está sua mesa, mas o gerente diz para ele ter calma.
como ele estava registrado como afastado pelo acidente, diz que não poderá trabalhar hoje e perde para ele ir para casa descansar e voltar somente amanhã. Mesmo relutante, ele decide aceitar. No caminho para casa, o prota foi relembrando onde morava e, ao chegar no apartamento, Lee se depara com uma tranca eletrônica em sua porta. Ele até tenta relembrar qual era a senha, mas de repente, ele escuta uma voz. Quem é? Tio? O protagonista pergunta quem era aquela garota. Após entrarem no apartamento, a garota explica a Lee Do-jun que seu irmão mais velho tinha uma namorada e que essa mulher é a mãe dela. Mas, infelizmente, devido a um acidente, a vida dela se foi, deixando a menina sem um lugar para morar. E continuar dizendo que Lee Do-jun, seu tio, havia oferecido um lugar para ela ficar, por isso a garota já conhecia a senha de seu apartamento. Lee pergunta se eles já tinham se encontrado antes. A garota responde que essa é a primeira vez que se veem. Diante dessa estranheza, ele questiona se ela não tem outros familiares para ajudá-la, e ela explica que sua mãe era órfã, então não há ninguém com quem possa contar além de Do-jun. Mas mesmo entendendo a situação, Do-jun diz que não poderá cuidar dela. Porém, a garota, insatisfeita com essa resposta, mostra uma conversa que tiveram anteriormente, demonstrando que ele havia aceitado ajudá-la. Ele refutou dizendo que realmente poderia ter dito isso e explicou que estava hospitalizado há pouco tempo devido a um acidente de carro no dia anterior. O que deixou ela surpresa, o protagonista acrescentou que o problema mais sério era que agora tinha amnésia e levará um tempo até se acostuma com sua vida novamente e por isso não está em condições de cuidar de alguém. Um contrato! Vamos fazer um contrato! Surpreso, ele perguntou o que ela tinha em mente. A jovem sugere que ele seja seu pai até que ela termine sua formação acadêmica. Sua sobrinha argumenta que, devido a esses problemas de memória de Do-jun, ele terá dificuldades para viver sozinho e realizar até as tarefas domésticas mais simples, como limpar, lavar louça ou cozinhar. E que em troca de deixá-la ficar com ele, ou até que consiga uma vaga nos dormitórios de sua academia, ela se oferece para ajudá-lo com essas tarefas. O prota reflete sobre a proposta e acha que é uma ótima ideia, considerando que vai demorar até se readaptar à vida ali. Concordando com a ideia, ele faz um contrato e pede para ela ler as cláusulas e depois assinar. E com isso, ela fica muito feliz e agradece a ele e pergunta se pode chamá-lo de pai agora. Lee Do-jun diz que sem problemas, a jovem diz que ele pode a chama de Yoon-hee e fará o melhor para não decepcioná-lo. Então, após a conclusão do acordo, a jovem fala para seu pai para eles irem fazer compras juntos, já que a geladeira está vazia, e será bom para ele tentar lembrar de alguma coisa também no caminho. E Lee aceitou o convite. No mercado, durante as compras, Yoon-hee diz que, julgando pelos hábitos alimentares de seu pai, eles devem comprar alguns vegetais também, e pergunta se está tudo bem. Lee diz que sim. Enquanto eles faziam compras no mercado, gritos começaram a ecoar pelo local. Do-jun pergunta o que está acontecendo, e ao se virar, então Yoon-hee rapidamente saca de sua bolsa um 38 cabuloso e fala para seu pai sair dali correndo, porque agora a cobra vai fumar. Há uma década, um fenômeno misterioso surgiu na Terra, desencadeando uma transformação dramática em um mundo outrora pacífico. Este evento deu origem às estranhas fissuras, das quais emergiram inúmeras aberrações que passaram a oprimir a humanidade. Essas fissuras, inicialmente vistas como meros enigmas do desconhecido, revelaram-se portais para pesadelos sombrios. Monstruosidades inimagináveis surgiram de suas profundezas, desafiando toda a compreensão humana.
meio ao caos, indivíduos de todas as idades e gêneros manifestaram habilidades peculiares, conferindo-lhes poderes sobre-humanos para enfrentar essas criaturas de outro mundo. Dotados de algo conhecido como sistema, eles passaram a aprimorar suas habilidades e status, unindo forças para combater essa anomalia que se abatia sobre o mundo. Assim, teve início uma nova era. Uma era moldada por aqueles que se ergueram para enfrentar o desconhecido e proteger a humanidade. A Era dos Caçadores. Um tumulto de pessoas em pânico correu desesperadamente, tentando escapar do que surgira do portal misterioso. E daquela fissura emergiu um ser inumano, um goblin, que com sua figura grotesca e selvagem provocou gritos de horror entre a multidão. No entanto, a jovem Yoon-hee, determinada, não recuou. Seu olhar firme se fixou no monstro, preparando-se para o que viria a seguir. Então, sem hesitar, a criatura avançou contra ela. Mas um feixe de luz deslumbrante irrompeu do 38 de Yoon-hee, rasgando o ar e atingindo o Goblin em cheio. Surpreendido e agonizante, o monstro cambaleou e caiu no chão. Então o povo que observava começou a regozijar as ações heróicas da jovem. Quando seu pai se aproximou à jovem, o repreendeu de maneira calorosa, enfatizando que ele deveria ter fugido, como ela havia instruído anteriormente. Do-jun, humilde, pediu desculpas por sua imprudência e prometeu ser mais cuidadoso no futuro. Quando as autoridades locais chegaram para avaliar a situação, aproximaram-se de Do-jun e questionaram se ele havia lidado com o confronto. Mas o mesmo diz que não, pois quem lidou com o Goblin foi sua filha. Então o policial pediu os dados pessoais dele e conta bancária para enviar a compensação concedida pelo governo a pessoas que enfrentavam situações como aquela. Mas Lee pede que sua filha de seus dados bancários em vez dos dele, para a compensação financeira ser direcionada a ela, visto que Yoon-hee era a heroína que enfrentou o Goblin. E radiante, a jovem comemorou a conquista. Já ao anoitecer após eles saírem do mercado, Yoon-hee, enquanto fazia o jantar, recebeu uma notificação em seu celular. E quando foi olhar, viu que era a propina do governo. Uma quantia de dinheiro bem grande que deixou até o prota surpreso e questionou se havia realmente a necessidade de ela permanecer com ele, considerando a oportunidade de ganhar muito dinheiro caçando monstros. Mas a garota explicou que a situação foi um golpe de sorte, já que as chances de aparecer uma fissura aleatória assim são baixas, e acrescentou que, mesmo que surgisse uma fissura, não poderia garantir que iria enfrentar outro Goblin tão merda quanto aquele. E ela continua dizendo que para explorar outros tipos de fissuras, como as misteriosas masmorras, era necessário possuir uma licença de caçador e como ela não tinha. Não pode nem sonhar em pisar numa agora. O protagonista até pensou em deixar ela mais forte com técnicas de cultivo, mas logo desistiu, sentindo-se entediado com a mera perspectiva de explicar tudo. Yoon-hee agradece a preocupação de seu pai, mas diz que mesmo não tendo uma licença e um despertar completo, ela ainda pode usar mana e tem autorização para portar armas de mana. Além disso, revelou que estava frequentando a prestigiada Academia Nacional de Caçadores, buscando aprimorar suas habilidades. Do-jun ficou surpreso e fez mais perguntas, questionando se todos tinham a oportunidade de se tornarem caçadores. Yoon-hee esclareceu que, infelizmente, essa não era uma possibilidade para todos. Portanto, pediu ao Do-jun que a tratasse com carinho, pois ela estava determinada a se tornar uma caçadora de renome um dia. Já sentados na mesa, Yoon-hee aproveitou o momento para perguntar sobre o trabalho de seu pai. Do-jun explicou que é funcionário público na prefeitura. Ao ouvir isso, a garota fica aliviada. Ele pergunta o motivo. Ela diz que está feliz de saber que seu pai não está envolvido em uma ocupação perigosa, trazendo assim risco à sua vida. Pobre garota.
Em sua inocência, não faz ideia de que seu pai é o ser mais poderoso de todos. Naquele outro mundo, ele foi coroado como o demônio celestial, comandando legiões de exércitos e dominando até mesmo dragões. Seu nome ecoava como trovões pelo mundo. Lei Do-Jun. Mas essa é uma história antiga do passado e até esquecida nas areias do tempo. Do-Jun, curioso sobre os desejos de sua filha, perguntou se havia mais coisa que ela desejasse. Porém, Yoon-hee diz que é só isso que queria saber e, com um sorriso meigo no rosto, empurra o prato de comida em direção ao seu pai e diz: Aqui, papai, coma tudo. E assim começou a nova vida do nosso protagonista com sua filha na Terra. Oh. Peraí, Play, o vídeo já tá acabando, mas a sua evolução só está começando. Se você gostou da situação inusitada que esse protagonista se meteu após voltar do Isekai, então espere pra ver a enrascada que esse outro camarada aqui se encontrou. Clica bem aqui nesse vídeo e vamos juntos para outra fase. Eu me chamo Everlook e esse é o Monhal em outro nível.